Fala devs, hoje a gente vai criar uma página de login para a gente poder aprender conceitos de como organizar os componentes na tela, né? Fazer uma forma visual mais interessante para as nossas aplicações Vue 5. Por isso eu peguei aqui um modelinho no Pinterest, fui jogado pro Dribble e peguei um modelo aqui de uma página de login e tem algumas coisas aqui que eu costumo fazer quando eu preciso criar uma aplicação. Então, geralmente o que eu faço é eu divido em algumas áreas para imaginar o que eu vou precisar utilizar de componentes e classes aqui na minha aplicação. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que ela tem duas áreas. Essa primeira área aqui com formulário para ser preenchido e realizar o login em algumas ações. E essa segunda área, uma área meio que de boas-vindas, um banner. Não vai ficar exatamente igual, porque eu não tenho essas imagens nem nada, então eu vou fazer o mais parecido possível, mas com a nossa pegada de Wii 5, para dar aquele look and feel da SAP que vocês já conhecem. Então beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essas duas áreas grandes aqui. Eu já criei uma aplicação, tá, de login, dentro da nossa conta em aqui, então eu vou começar criando duas áreas. O que eu uso para criar essas áreas? Eu vou usar aqui, primeiro, um horizontal, uma caixa horizontal, um HBox, tá? Então vou declarar aqui o HBox. Para quê? Para que eu possa acomodar mais duas áreas que vão ter os nossos componentes, nossas classes dispostos aqui, né, apresentados de maneira vertical. Então, dentro da minha HBox eu vou ter duas grandes VBox, que é a minha Vertical Box. Então eu vou ter a primeira, vou dar um ID aqui de ID Box login form. E vou ter uma segunda VBox que vai ter um ID aqui, de ID VBox, welcome. É assim? Welcome. Ok, tá? Então, já temos aqui as nossas duas áreas. Para a gente poder visualizar qualquer coisa, né, na nossa tela, eu preciso ter aqui algo para ser apresentado. Então, eu vou colocar aqui um title com o texto form e um outro title com o texto welcome. Ok? Então, beleza. Temos aqui nossas duas. Tem uma HBox gigantesca que vai encapsular nossas duas VBox. Vamos ver como é que isso está ficando. Para isso, vamos executar aqui npm run start no flp, que é para ele executar para a gente sem o container, né, do Fiori Launchpad. Ok, então temos aqui a nossa aplicação e o welcome. Eu vou tirar essa barra de cima, eu não vou ter mais o cabeçalho aqui, vou remover. Aqui eu vou colocar na nossa page um show header como false, só para ele remover o nosso header aqui e a gente ter a página total para poder fazer o que a gente precisa fazer. Então beleza, então ele criou aqui duas áreas, tá? Só que o que acontece? Elas estão coladinhas uma na outra e elas ocupam só o tamanho que algo que está dentro dela ocupa, que no caso a primeira está ocupando o seu DQM Spec, fica mais fácil de entender. A primeira ocupa só o tamanho necessário para acomodar o texto form e a segunda o tamanho necessário para acomodar o texto welcome. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que elas ocupem o tamanho tanto, né, da horizontal total, cada uma a 50%, e também o tamanho vertical. Então, duas coisas eu preciso fazer. Primeiro, para o tamanho vertical, eu preciso dizer que quem está encapsulando, que é a minha HBox, ela tem o tamanho total do nosso container. Então, eu vou dar um fit container aqui como true. Ok? Primeira coisa é isso que eu vou fazer. E aqui, em cada uma das VBox, eu vou dar um width de 50%, porque eu sei que elas precisam ter metade do tamanho que a gente tem ali disponível, tá? Então agora a gente tem duas áreas. Como é que a gente vai conseguir distinguir uma da outra? Essa aqui eu vou colocar um background design como solid, e aí ela vai dar uma cor diferente da outra. Tá vendo? Tá aqui a branquinha, e a outra tá transparente, então ela fica com o fundo do meu navegador aqui, que no caso tá esse cinza. Então agora a gente já tem as duas áreas, tanto essa área aqui para a gente fazer a nossa área de boas-vindas e a outra área que é a área do welcome. Eu vou inverter. Não, deixa assim do jeito que eu fiz. Vai ficar diferente, mas não tem problema. Tá, então eu vou começar construindo primeiro essa parte do boas-vindas aqui, que eu acho que vai ser um pouco mais rápida. E se o vídeo ficar muito grande, depois eu faço a segunda parte, implementando o restante e assim por diante. Senão a gente faz tudo num vídeo só. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um ícone, tenho um título, tenho um texto, e tenho um botão e tenho uma imagem. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, posso usar esse título, já posso usar esse título. Preciso de um ícone, acho que vai ficar legal se eu usar um avatar, porque eu posso deixar ele redondinho. Então vou criar aqui um avatar. No meu source do avatar eu vou pegar um ícone
Esse ícone vai ser um ícone de livro. Deixa eu ver o que eu tenho de ícones de livro. Book address. Acho que esse curse book aqui vai ficar legal. Vamos pegar esse cara aqui. Tá? Eu posso muito bem vir aqui e copiar, mas também com a extensão que eu estou utilizando aqui do i5. Cadê Extensions? A extensão que eu estou utilizando do i5, essa aqui, ó. SAP i5 Extensions. Eu consigo de dentro do Source fazer essa pesquisa direta. Então poderia ter escrito aqui, ó, book, dar um Ctrl espaço, e ele vai me mostrar todos. Só que aqui ele não me mostra um preview. Lá é mais fácil que eu veja um preview, tá? Mas na hora de colocar também é igual, não faz diferença. Pode ser assim. Tá, então eu tenho aqui meu avatar. No avatar eu tenho a propriedade também de... Deixa eu ver aqui se eu acho... Display size. Não. Acho que é display shape. Deixa eu ver se ele me mostra aqui o que é. Display shape square. Aqui no display shape eu posso dizer se ele vai ser um círculo, né? Ou se ele vai ser um quadrado. Eu vou deixar ele como quadrado. Vou dar um formatar. Ok, vamos ver como é que tá ficando aqui. Tá, então eu tenho meu ícone, tenho texto, que é um título na verdade, então eu posso melhorar um pouquinho aqui. Vou deixar aqui Welcome My Login Page. Tá? Vou dar um title style de H1 para ele ficar bem grande. Vou aproveitar e vou usar esse próprio título aqui para criar o meu texto embaixo, porque eu posso usar um H5 talvez, para ficar diferente. E vou dizer que isso aqui foi created with SAP Wi-Fi, tá? Só para deixar de modelo. E por fim, outra coisa que eu tenho é aquele botão. Esse botãozinho aqui do Start Academy, talvez pra gente não fizesse sentido, mas eu vou botar um de saiba mais aqui, um show, sei lá, more, sei lá, about, Então vai ter um button aqui. Esse button vai ter só um texto, que vai ser about. É isso, tá? Então eu já tenho nosso ícone, que é o nosso avatar, o nosso primeiro título, que é o maior, nosso segundo texto, que é o menor, e o botão. Vamos ver como é que tá ficando? Perfeito. Tem o título, tem o ícone, tem os dois textos. Mas a gente não tem ainda essa aparência. Por quê? Porque a gente precisa colocar o nosso ícone junto com o nosso texto e tudo alinhado à direita. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou alinhar tudo à direita. Tá? Uma coisa que eu posso utilizar na minha VBox do Welcome, eu posso usar a propriedade como ele está na VBox. Como é que funciona? Quando a gente usa, a gente tem duas propriedades, Justify Content e Align Items. Quando a gente usa um Justify Content numa VBox, ele está se referindo sempre a um posicionamento vertical. Então se eu colocar aqui, ó, Center, por exemplo, Center, ele vai justificar tudo ao centro em relação à vertical, tá vendo? Então ele jogou tudo aqui em relação à vertical. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é fazer o alinhamento na horizontal. Dentro de uma VBox, para fazer o alinhamento na horizontal, eu tenho que usar um Align Items. Align Items. End, que eu quero jogar tudo para o final. Tá? Então agora ele vai posicionar tudo à minha direita. Ok, tá tudo à minha direita. Outra coisa que eu quero é colocar esse ícone junto com o meu Welcome. Tá, como é que eu vou fazer isso? Eu vou encapsular dentro de uma outra HBox dentro dessa VBox. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente aprenda a utilizar bem a HBox e VBox e as suas propriedades para a gente organizar os nossos componentes na tela. E assim a gente evita de ficar criando várias classes. Bom, se a VBox, o Justify Content levava em consideração o alinhamento vertical, na HBox é o contrário. Justify Content numa HBox é para alinhamento na horizontal. Então aqui eu vou deixar como... não precisa, já tem lá o end do outro, já está alinhado. Então eu vou usar só Align Items para deixar tudo centralizado. E nesse caso, o Align Items vai centralizar na vertical, que é sempre o contrário da palavra do início ali do H. Center. Ok. Boa. Então já está um do lado do outro. Tenho aqui o meu outro texto, que é o H3, e tem um about aqui. Acho que ficou muito grande, né? Acho que vou dar uma diminuída. Aqui, ao invés de H1, eu vou colocar como o H2. E aqui, ao invés de H5, eu vou deixar... Não, pode deixar H5 mesmo, deixa eu ver. Ok, já está melhorzinho já. Beleza, o que mais temos aqui? Acho que aqui ele já ficou minimamente parecido. Só que ele está muito coladinho aqui, né? Sabe o que a gente tem que fazer? Dar uma classe para fazer com que a nossa VBox
fique com uma margem, né? Ela tenha uma margem. Então a gente tem classes de margem standard. Eu falei que a gente não ia usar muito CSS, mas aqui é uma classe standard, então não foge do nosso propósito. E sendo uma classe standard, a gente tem mais possibilidades, né? Se por acaso ela modificar, dependendo do tema que você estiver usando, isso não vai impactar a sua app. O que eu faço? Venho aqui em Documentation, vou procurar por Margin, e aqui tem ó, Using, Predefined, CSS, Margin Class, e aqui vai ter as classes já pré-definidas que eu posso utilizar. Nesse caso, acho que eu vou usar uma Large, para poder fazer ele ficar bem afastado, tá? Daqui, ó, de todos os lados. Ele não vai encostar em nenhum dos lados aqui. Então, deixa eu pensar. Eu tenho essa Rebox, eu tenho essa Hbox. Tá bem. Vou ter que aplicar a classe aqui nesses aqui também, não tem problema. Só que aqui vai ser um pouco diferente, porque eu não vou colocar só a Larging para todos os lados, vou colocar só para o final, tá? Então é só adicionar o end aqui. Como é que eu sei disso? Lá na minha classe também tem aqui os tipos, ó, para cada side. Top, bottom, begin e end. Ok. Essa aqui tá com espaço entre tudo. Talvez esse espaço para tá demais aqui, um em volta do outro, né? Acho que tá demais. Eu posso colocar, tirar o daqui, botar só top e uma classe para top e uma classe para end nessa aqui de cima. Então nessa aqui vai ser o margin top, e eu posso copiar, colocar no fim e colocar end, porque aí eu aplico as duas classes. Ok, então agora temos espaço tanto de um lado quanto do outro e continua tudo direitinho. Vou botar também uma end aqui no final, mas só que como small, copiar essa classe aqui e vou colocar aqui no avatar. Avatar, ao invés de large, eu vou usar uma small. Vamos ver o espaço aqui que vai dar. Ok, beleza, tá feita essa parte. Agora o que a gente precisa é de uma imagem. Como imagem, eu posso usar uma Illustrated Message. Isso, uma Illustrated Message, para poder trazer uma imagem para a gente já via XML. Tá? Se você quiser saber como implementar qualquer coisa aqui, é só você vir aqui e olhar o source code e você vai entender como é que foi criada a Illustrated Message. Basicamente, o que ela tem é o seu Illustrated Type, que vai mostrar qual que é o tipo de ilustração que ele vai trazer para cá. Tem o Illustrated Size, que é para ele dizer qual que é o tipo de exibição. Tá vendo que tá alto? Se eu botar base, ele muda. Se eu botar dot, ele vai virar um balãozinho. Spot, cada um desse aqui é uma forma diferente que a imagem é apresentada. Tá? E ele tem título, descrição, e você pode colocar uma additional content para colocar mais informações. Nesse caso eu vou usar só a imagem, o título e a descrição. Acho que vai ficar legal. Vamos lá, vamos tentar aqui. Vou criar mais uma VBox aqui para abrigar o meu Illustrated Message. Vou criar meu Illustrated Message aqui. Dentro da minha Illustrated Message eu vou colocar o title como Make Your Login. A description como Use Your Credentials to Login. Minha Illustrated Size, eu vou usar o Senna, que é para deixar sempre ele na maior exibição possível. E o meu Illustrated Type aqui, a gente tem que pegar o nome da ilustração, tá? Depois eu vou mostrar como é que é, mas aqui eu já sei que ela é SAP Illus traço Add People. Acho que essa aqui vai ficar legal, Add People. Vamos lá ver como é que tá ficando. Ok. Então eu tenho aqui a imagem, tenho Make Your Login e User Credentials to Login. Beleza. Só que ela ficou toda para o final. Por quê? Porque eu dei o alinhamento através da minha VBox total. Tá? Então, o ideal nesse caso seria eu fazer com que essa Hbox, ou melhor, eu criar uma outra VBox para encapsular tudo isso dentro dessa VBox e assim colocar tudo pro final. Então, se estiver muito complexo, volta, vê de novo aí sei lá, velocidade mais devagar, vê de novo que vocês vão conseguir chegar ao mesmo resultado com certeza. Então nessa minha nova VBox eu vou alinhar aqui os itens ao final, ao invés de estar fazendo na de cima.
tá? E vou jogar tudo para dentro. Essa hbox, mais o título também tem que colocar lá dentro e o botão. São todas as coisas que eu quero que fiquem alinhadas, né, como estavam à minha direita, enquanto a minha imagem vai continuar aqui centralizada. O que mais que eu posso fazer é ampliar a minha VBox que tem a nossa imagem para 100% da altura e colocar tanto Justify Content no centro quanto um Align Items no centro. Ok, perfeito. Então agora a gente já tem essa nossa área do Welcome preparada. Já está certinho. O que a gente vai fazer agora é a parte do Forms. Vamos ver o que a gente tem aqui na parte do formulário. A gente tem um título. O imagem você já fez desse lado, então não vou fazer o lado de cá de novo, tá? Vou só botar Welcome Back. Login com o Google. Não vou colocar esse botão. Eu vou colocar só a parte de fazer o login. Continuar logado. Esqueceu a senha, o botão. E se você não tiver uma conta, você cria uma conta. Então vamos lá. São essas partes visuais aqui que a gente precisa fazer. O título então a gente já tem. Só botar aqui o Welcome Back. Welcome Back. Era isso? Acho que é isso que tem aqui, Welcome Back. Botar aqui o próprio Title Style como H1. Agora sim, deixar ele bem grande para ele ocupar bastante espaço na tela. Ok. Mas o que a gente precisa então? Próximo é o nosso formulário, que vai ter label input. Então eu vou criar um forms. Para poder utilizar o forms, então eu vou importar aqui a minha SAP UI Layout Form, tá? Senão não era possível. Então eu vou usar aqui um Simple Form. Simple Form. Dentro do Simple Form, então eu vou precisar de uma content. E dentro da content eu vou ter conjuntos de label. Um texto aqui de user. Ok. E aqui dentro eu vou ter um input, label input, sempre um par de label input. Label input. A única diferença de um para outro é que esse label da password, o label não, password, o input da password vai ter um type de password. Vou ter um show value help e vou ter também aqui, vou ter que mudar aqui o meu value help icon para aquele olhinho, para quando a gente clicar ele apresentar a imagem. Eu acho que é show alguma coisa. É show, é só show mesmo. Aqui, né? Type icon show. Ok? O que mais a gente tem? Tem. Aí aqui eu já vou precisar de uma outra VBox, tá? Com certeza. Ou melhor, de uma outra HBox para eu colocar tanto o checkbox com o texto e o coisa aqui separado. Então já vou criar aqui uma HBox. Dentro dessa HBox, para poder ficar certinho, ó, vou dar um Justify Content aqui, Space Between, e aí vocês vão entender depois por quê. Porque eu quero criar um espaço entre os elementos. Só que para eu fazer o checkbox e o título e o texto ficarem juntos, eu vou ter que criar mais uma HBox aqui. Para quê? Para colocar o checkbox e um texto, tá? Vou usar aqui uma label também para ficar bem cinzinha. E uma label com o texto Keep Me Logged In. Keep Me Logged In. Acho que é assim que tá. Me mantenha logado. Depois dessa VBox aqui, eu vou ter um link com texto. Acho que é Forgot Your Password. Forgot Your Password. E vai ter um href. Opa, tá fora aqui, né? Ele vai ter o href por enquanto para nada, deixa assim. E por fim, depois dessa HBox, eu vou ter um botão. Com o texto login. E como ele é um azulzinho, eu posso dar também um type aqui. Emphasize. Vamos ver como é que tá ficando isso. Ok, tá uma bagunça, porque eu só fui jogando as coisas lá dentro. Então tenho meu welcome back, tenho aqui o nosso formulário, tenho o keep me log, o checkbox e o forgot.
Tem as coisas que eu preciso, mas nada está organizado. Ainda falta mais um texto, que é o don't have account, sign in, que a gente vai ter que criar aqui também, abaixo do botão. Abaixo do botão, eu vou ter que, como preciso de duas partes, vou ter mais um hbox. Hbox. Esse hbox aqui eu não preciso de justify nada. Deixa eu botar um center aqui só. Justify center. E aqui eu vou colocar primeiro um text com a propriedade text. E aí ele vai ter don't have an account. Então vai ser don't have an account. Depois do texto, mais um link com o texto sign up. Com o href também para lugar nenhum, porque a gente por enquanto não vai mandar nada para lugar nenhum. Ok, já tenho aqui alguma coisa, já está até com um comportamento melhor. Talvez eu nem precisasse colocar aqui o Justify Center nesse caso, porque aqui nessa nossa VBox aqui, que está encapsulando tudo, pode ver aqui que é a principal, essa aqui eu quero que todos eles estejam no centro. Então eu vou dar um align items aqui como center. Vou começar a organizar esse lado para ver como é que fica. Ok, já começou a melhorar um pouquinho. Todos estão como centro. Deixa eu ver o que mais eu preciso fazer. Eu vou aumentar essa área aqui um pouco, que eu acho que ficou um pouco pequena. Tá tudo muito colado. Então essa área aqui eu tenho o meu título, tá certo? Meu simple form, tá certo? Só quero mudar o fundo dele, não pode estar branco. No simple form eu tenho a mesma propriedade aqui de background design, tá? Então aqui no background design eu vou colocar como translúcido ou transparente. Acho que é transparente. Então ele vai ficar da cor que tem o fundo. Ok, já melhorou o comportamento. Vou aplicar aquela mesma classe de topo. Vou pegar essa classe aqui do end e vou mudar para topo. Vou trouxe como large topo no meu título. Top e God small é large. Ou melhor, ficou errado aqui, ó, com dois L's. Mas ao invés de eu fazer isso, eu também posso colocar aqui o Justify Content como center. E assim eu já aplico tudo no centro, tanto aqui quanto aqui. Então eu jogo todos os elementos aqui para baixo. Ok, já melhorou bastante aqui. O que eu quero aumentar é essa área aqui de baixo e dar uns espaços, né? Acho que é o que falta aqui pra gente, é ter uns espaços aqui. E vamos fazer isso então agora com as nossas classes todas para fazer os espaços que a gente quer. Vamos identificar primeiro os espaços que a gente quer aqui. Aqui tá tudo meio coladinho, então eu vou fazer meio que na mão mesmo. Eu vou dar um espaço maior aqui do welcome para esse cara, então eu vou botar um espaço no bottom. Segmentação, margin. É isso, espaço no bottom. No welcome. E depois vou dar mais um espaço pro último aqui, que é depois do botão. É isso mesmo. Então, beleza. Então vamos lá. Então aqui no nosso título eu vou colocar a classe. Deixa eu copiar aqui para ser mais rápido. O título, só que no lugar de end vai ser bottom. Tá. Ela tá small, né? Vou botar large pra gente ver bem a diferença. Large. Já melhorou? O que eu quero fazer agora? Esse cara que está muito pequeno, quero aumentar um pouco mais ele. Que é essa minha hbox aqui, ó. Essa hbox está com espaço muito pequeno, então eu vou aumentar o width dela para pelo menos 80% do espaço que a gente tem. Deixa eu ver se aqui ele já aumenta ou eu vou ter que colocar 120%. É 80%, tá vendo? Que é 100, então ele deu essa margem aqui. Então eu posso colocar 40. Assim já ficou melhor. E outra coisa que eu vou fazer é também fazer com que isso aqui fique centralizado. Então aqui eu vou colocar um align item center. Align items center. Ok. Por que ele não... Ah, tá. O problema não é que esse center tá aqui. O problema é que eu não tenho um align item center na hbox de dentro.
que é onde está o meu checkbox e o minha label. Pronto, aqui já foi, e também vai ter que ter em cima, porque agora quem não está centralizado é o Forgot Your Password. Ok, já estamos com um design muito mais próximo do que estava proposto aqui, né? Então a gente já tem a nossa parte aqui está toda pronta, nosso welcome back, aqui também para poder fazer seu login, aqui para você poder ter um espaço aqui para identificar, ficou legal isso. Tá, então por último o que falta é o nosso botão, ele ocupar o espaço inteiro. Então vamos lá, para finalizar, aqui no botão, só falta a gente fazer esse botão agora ficar do tamanho aqui, né, e dar também essa alinhada, né, parece que está tudo meio desalinhado aqui na nossa. Então para isso que eu vou fazer, eu vou encapsular toda essa área dentro de mais uma VBox. Por quê? Porque essa VBox de fora, ela já tem um tamanho de 50%. Então qualquer elemento que eu aplique sobre ela, ele vai estar sempre respeitando o primeiro tamanho de 50% e vai fazer cálculos em cima desse 50%. Por isso que a gente teve que usar aqui esse widget de 35, que talvez não vai ser necessário se a gente encapsular isso numa nova VBox aqui por fora, porque ela vai ter 100%, ou seja, a partir daí tudo vai ter 100% em relação a ela, e essa sim vai ter, vai fazer cálculo de porcentagem em cima de 50% dessa outra aqui. Então eu vou modificar aqui, vou encapsular tudo dentro de uma nova VBox, não preciso dar nenhum tipo de parâmetro para ela. Opa, até aqui, né, antes da welcome. Ok, deixa eu ver, sem mudar nada, tá? Só que coloquei ela aqui, nada acontece. Então o que eu vou fazer? O botão 100%? Sim, só do botão já está 100%, a gente já vê que ele já está no tamanho que deveria realmente estar. E aqui, por estar usando os 35%, agora ficou errado. Então vou remover os 35% de widget que eu dei nessa HBox aqui. Não vai fazer mais sentido. Era um passo que eu deveria ter feito lá no início, então por isso é bem importante a gente antes... Olha, agora já ficou mais certinho. A gente antes dar uma olhada assim, né, para ver como é que tá os elementos e tentar ir se aproximando cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Vou colocar também aqui um espaço de top pro botão, porque eu acho que ele ficou muito coladinho ali, não gostei muito do resultado. Faltou o S do SAP, né? Deixa eu ver agora se ele aplica e se fica legal. Então, basicamente o nosso layout está tudo pronto, está tudo preparado. Temos as nossas duas áreas, tanto a área de welcome quanto a nossa área do formulário. E o nosso layout, então, está finalizado. O que deveria ser feito, né? Próximo passo que deveria ser feito aqui era a gente começar a criar as funcionalidades aqui de esquecer a senha, a outra funcionalidade de criar uma nova tela de cadastro para você criar um novo usuário, tá? E todo o resto aqui. Então eu vou deixar isso como exercício para vocês fazem lá depois e implementam, mas isso aqui era mais a ideia de mostrar como a gente pode organizar as coisas na nossa tela usando HBox e VBox como containers e dividindo, sempre você divide a sua aplicação para você ter um melhor controle na hora de criar os seus componentes e deixar tudo certinho aqui na tela, tá? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se você tiver sugestões para mais vídeos, se tiver alguma coisa aqui que não ficou tão clara, tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder e ajudar vocês aí. Valeu e até o próximo.